contexto da vida da filha de Jairo. Como não lembrar também, ainda nesse contexto, daquela mulher que já havia 12 anos no fluxo de sangue, que ao tocar na orla da noite de Cristo sair a virtude e ela fora curada. Pedro também ele está, quando Cristo diz: quem me tocou, Pedro é aquele que responde dizendo: Senhor, como pode tu perguntar quem te toca se há tão grande multidão? Da mesma forma, Pedro, querido, juntamente de João e Tiago, e aquele que acompanha Cristo ao alto de um monte, e ver Cristo glorificado, Cristo se transfigurando, ali tendo, querido, uma das maiores experiências, a tal ponto que eles têm ali Cristo dialogando com Moisés e com Elias. Esse é Pedro, irmão, aquele que fizeram declarações: tu és o Filho de Deus. Mas que em outro momento também diz ao Senhor que por ele morreria, mas contrariado devido à pressão, retrocede e diz por 3 vezes que não o conhecia, até que o galo canta. Mas é o Pedro, queridos, que ao negar Jesus à beira de uma fogueira, é também restabelecido quando Cristo se depara com eles ali precisando, depois de ressurreto. Ali é acendido uma fogueira e Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma vez mais Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E por fim, e última vez, na terceira, Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro entristece, querido, e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É esse Pedro, irmão, que é restabelecido, que é restaurado, que é integrado novamente ao grupo dos apóstolos. É esse, queridos, que quando o povo de Deus ali no dia de Pentecostes é cheio do Espírito Santo e alguém ouve, queridos, dizer: eles estão embriagados a esta hora da manhã. E Pedro diz: não, o que se escondeu sobre nós é que nós estamos cheios do Espírito Santo. Isso saiu daquele dia, queridos, a promessa, e eles foram revestidos com poder. É este Pedro, irmãos, que se levanta, e o primeiro pregador pentecostal é Pedro. E Pedro, querido, na sua primeira pregação, após ser cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus que aproximadamente 3.000 almas vêm a Cristo, são salvas e batizadas. É este Pedro, irmãos, que escreveu essa epístola, a primeira epístola, e o capítulo 2, versículo 9, que nos diz que eu e você somos geração eleita, que eu e você somos o sacerdócio real, que eu e você somos a nação santa, que eu e você somos o povo adquirido, mas com qual propósito? Qual é a finalidade? Pedro nos diz: para que nós anunciemos a virtude daquele que arrancou, que nos tirou, que nos libertou das trevas, irmãos, e nos trouxe da sua maravilhosa glória. Esse é o apóstolo Pedro, irmão, que escreve esta carta para fortalecer os cristãos, considerando, queridos, que a perseguição estava intensa e muitos já haviam sido martirizados, muitos já tinham sido mortos, amados, por amor a Jesus. Como não lembrar de Tiago, este irmão de João, o apóstolo, que fora morto por Herodes? E Pedro foi libertado, queridos, pelo anjo que foi ao encontro dele na prisão, enquanto a igreja orava e intercedia. E Deus respondeu, querido, libertando aquele homem. E é tão grande o milagre, quando ele chega e bate na porta, irmãos, aquela que ouve fica incrédula e vai ao encontro dos outros irmãos dentro da casa e diz: olha, eu ouço uma voz e me parece que é Pedro. E os irmãos dizem: não, não é possível. Mas quando se abre a porta, irmãos, percebe-se que é Pedro, o apóstolo, o Senhor Jesus.
Paulo sobre isso nos diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não pense você que é baseado no que você faz, que não é, queridos, e sim baseado no que Ele já fez no Calvário. Ele nos escolheu por sua graça e por seu amor, não por causa de algo bom em nós. Em Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo nos ensina, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele também diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, segundo, queridos, o que Ele fez com o propósito da sua graça. Ou seja, amados, Deus nos escolheu segundo o seu próprio plano, irmãos, e não porque fizemos algo para merecer. Perceba, queridos, diz a palavra do Senhor que se não fosse as misericórdias de Deus na minha e na tua vida, por certo nós já teríamos sido consumidos ou até mesmo destruídos. Então alegre-se, porque Jesus salvou você e a mim. E Jesus, queridos, há que responder às nossas
Apenas os levitas e principalmente o sumo sacerdote poderiam oferecer sacrifícios e interceder em prol do povo perante o Senhor. Ele tinha um momento especial que ele sabia, ele intercedia, orava e oferecia sacrifícios. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no santo dos santos. E preste atenção, não era todo dia, não era toda semana, era uma vez por ano. E ele entrava para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele oferecia o sacrifício e oferecendo a Deus era uma forma de intercessão para que Deus perdoasse ele como representante do povo e também perdoasse o povo. Esse sistema que do Antigo Testamento demonstrava que o pecado separava a humanidade de Deus. A grande questão, irmãos, que se eu e você quiséssemos oferecer sacrifícios, nós éramos privados, nós éramos proibidos, porque tinha alguém específico para fazer isso. Deus já havia dito a Israel: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo, irmãos. Porém, queridos, aqui vem a boa notícia: com a vinda de Jesus, essa barreira foi removida, ela caiu por terra, irmãos, e agora todos os crentes têm acesso direto a Deus, tornando-se sacerdotes espirituais. Mas aqui tem uma preocupação, irmãos. Muito me preocupa quando eu vejo o crente deixar de orar, está procurando um crente A, B e C, porque acredita que a oração de fulano é mais poderosa do que a de si próprio, queridos. Pelo amor de Deus, meus irmãos, isso não existe. E Deus, querido, muitas das vezes não responde a oração até daquele que não intercede por você, porque Deus quer ouvir a sua e a minha oração. Vai terceirizar a oração. Alguém aqui vai conhecer essa história muito conhecida de um irmão, queridos, que ia diariamente a um propósito, a uma campanha de oração, e ele passava próximo da casa de um outro irmão, e esse irmão via o irmão ir para a igreja e dizia: irmão, ore por mim. E isso se passou uma vez, passou a segunda vez, passou a primeira semana, a segunda, a terceira semana, e o irmão atribulou-se. Aquele irmão só me pede para orar, mas ele tem condições de ir à igreja orar. E ele disse: hoje eu vou pegar ele. E ele vai orar para a igreja e novamente, irmão, quem está chamando? Irmão, ore por mim. Agora, irmão, vai dizer: irmão, vem orar comigo, porque Jesus quer que você ore. Me perdoe pela expressão que eu vou dizer aqui, pode parecer rude, mas é uma realidade. Ele disse: meu irmão, pare de preguiça espiritual e vá orar. Peça oração, não é pecado de oração. Peça para os irmãos orar por você, mas isso não quer dizer que você deve deixar de orar, meu irmão. Você precisa orar. Antes de alguém orar por você, é você que tem que orar por você mesmo. Somos nós, queridos. Jesus, como nosso sumo sacerdote, inaugurou um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Ele diz em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Todos nós muito bem conhecemos que quando Cristo está sendo, queridos, crucificado, a hora está avançando, o céu escurece e Jesus entrega o seu Espírito, mas antes ele brada dizendo: tetelestai, que quer dizer está consumado. E quando Cristo assim se entrega, irmãos, diz a palavra de Deus que ocorre um terremoto e o véu do templo vai se rasgar, não de baixo para cima, como que dizendo foram os homens, mas de cima para baixo, dizendo o próprio Deus: homem e mulher, agora tu tem acesso livre. Tu tem liberdade para orar.
tem a si próprio para dobrar o joelho, ou deitado, ou de pé, ou andando, ou correndo, não importa a localização, a posição, você tem que dever, porque Jesus, queridos, ele não ensinou a pregar, Jesus não ensinou, queridos, outras coisas, mas ele disse que nós, amados, éramos ensinados a orar. Jesus, amados, ele diz em resposta a Pedro, depois de Pedro observar que os outros ensinavam seus discípulos a saber, como Batista, ele diz: mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus vai citar uma das orações mais famosas, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Então você deve orar. Jesus nos ensinou a orar. Então ore. E quando eu demorar, irmãos, será que eu demorar só quando eu estou doente? Será que eu demorar só quando eu estou com problema? Será que eu demorar só quando as coisas estão difíceis? Não, queridos. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que a minha e a tua oração deve ser uma oração incessante. E Paulo chega a dizer que não somente deve ser incessante, mas nós devemos perseverar em oração. Então eu e você também somos naquele querido sacerdócio real. Por favor, você é, querido, geração eleita, você é sacerdócio real, mas você é também nação santa, meus irmãos. Isso quer dizer que você é separado para Deus. Pedro diz: vós sois a nação santa. No passado, Deus escolheu Israel para ser um povo santo, mas agora Ele escolheu a mim e a você, amados, para ser santo como Ele é santo. Em Cristo, nós devemos viver em santidade em todo o tempo. A igreja é a nação santa, chamado para viver em obediência a Deus. O apóstolo Pedro, queridos, declara isso: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo, irmãos. Uma das maneiras que a gente conhece na vida de alguém a santidade é através da obediência, irmãos. É impossível ser santo sem obedecer ao Senhor. Alguém diz assim: eu conheço muitos ímpios, incrédulos, pessoas que não professam a fé, que temem a Deus. Essas pessoas vão até para a igreja, essas pessoas vão até assíduas em determinadas programações, a depender do dia do ano, elas estão presentes quando é o Natal, quando é o Dia das Mães, o Dia dos Pais, elas estão lá, quando é congresso, quando é aniversário de arrebatamento, elas estão lá, mas elas não têm compromisso com Deus, irmãos, porque temor a Deus, amados, como princípio, tem-se a obediência. Alguém que teme a Deus o obedece. Não é, queridos, eu obedeço Deus em A, mas em B eu não obedeço. Não funciona com Deus. Tu tem que obedecer a Deus de A, B, C, D até o C, irmãos. É a obediência total ao Senhor, amados. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1: ora, amados, porque temos das promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Temor de Deus, na obediência
dizer, porque se Jesus vai voltar, é muito bom o teu passado, mas se tu não perseverar até o fim, você e eu não seremos salvos. Aleluia! Já diria um homem sábio, de muito belo e agradável é o começo, mas o mais importante é o fim, irmãos. E nós temos prova viva disso, Paulo dizendo, queridos, a respeito da sua fé. Ele fala que ele guardou a fé, que ele perseverou até o fim, queridos, mas ele foi fiel, amados, mesmo sendo morto, com a sua cabeça sendo cortada. Paulo dizendo, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, eu fui até o final. Paulo não foi só crente no começo não, irmão. Paulo foi crente no começo, no meio e no fim. Ele foi santo. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em outras palavras, seja santo. Glória a Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas por fim, queridos, povo adquirido. Alguém comprou você, queridos. E não foi com dólar, não foi com euro, não foi com a libra, não foi com o real, irmãos. Foi o preço de sangue. Pedro segue afirmando, vós sois o povo adquirido. Isso significa que fomos comprados por Deus com alto preço, o precioso sangue de Jesus. E Pedro vai dizer, capítulo 1, versículos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, irmãos. Deus nos resgatou do pecado e da morte, pagando um alto preço para nos dar perdão e reconciliação com Deus, irmãos. Glória a Deus. Não foi qualquer preço, foi um preço, irmãos, que nós não pagaríamos, não teríamos condições de pagar, não teríamos, amados, como alcançar tal preço, mas o Senhor ofereceu o seu Filho unigênito, o Senhor ofereceu, queridos, o seu Filho amado, em prol da minha e da tua vida. Aleluia! Sabe, irmãos, nós temos, de certa forma, uma noção de preço. Muito de nós, haja vista quando fomos comprar determinada coisa a qual precisávamos, quando víamos o preço, nos assustamos e dizíamos, eu não tenho condição. Ora, queridos, se nós não temos condições para coisas materiais e terrenas, meus irmãos, Jesus, amado, nos deu a esperança, porque além de pagar um preço a nível material e carnal, também, amados, pagou um preço espiritual por nós. Alguém até diz, irmão, é ruim, dói orar, irmãos, é difícil ler a Bíblia, eu abro a Bíblia e não consigo entender, parece que a minha vida embaça, irmãos, eu tenho dificuldade de congregar, é difícil ir para a igreja. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, meu filho, eu entreguei a mim próprio, eu recebi no meu rosto cusparadas, alguém cuspiu em mim, colocaram sobre a minha cabeça uma coroa, cujos espinhos atravessaram meu couro cabeludo e alcançaram meu crânio, a tal ponto que o sangue jorrava da cabeça entre os fios de cabelo e tocava as demais partes do seu corpo. Meu filho, eu paguei um preço, porque alguém me deu socos e
que grande amor nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Queridos, fazer parte do povo de Deus, o Pai, significa ter um relacionamento diário com Ele, por meio da oração, do jejum e da sua palavra. Glória a Deus. Esse compromisso, queridos, nos transforma e nos capacita a viver em santidade, pois Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, irmãos. Tito capítulo 2, versículo 14, o qual assim mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fique de pé, por favor. Pedro encerra, queridos, o versículo declarando: haja vista que eu e você agora sabemos que nós somos, irmãos, o quê? O que nós somos em primeiro lugar, queridos? Geração eleita. O que somos em segundo lugar? Sacerdócio real. E que somos em terceiro lugar? Povo santo. E que somos em quarto lugar, queridos? Povo adquirido. Tudo isso, irmãos, Pedro vai nos dizer, é para que eu e você anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da mesma forma que é maravilhoso e é um privilégio ser tudo isso em Jesus. Jesus quer usar você para que outras pessoas também façam parte, queridos, da igreja, façam parte desse povo santo, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Jesus quer usar você. É você, meu irmão, é você, minha irmã, é você, homem, é você, mulher, é você, criança, é você, adolescente, é eu e você que o Senhor nos chamou. E Deus nessa noite quer renovar comigo e contigo a aliança. Deus, amados, quer restaurar, queridos, o propósito que Ele entregou na minha e na tua vida, para que nós, amados, nos frutifiquemos, para que nós, amados, possamos sairmos, amados, da vida acomodada, da vida, amados, da qual estamos na zona de conforto, para irmos, irmãos, às nações, irmos às ruas, irmos, amados, dentro da nossa casa e anunciarmos esse Jesus que é maravilhoso, que é santo, que é glorioso, para que você anuncie no poder do Espírito que Deus é bom e que Ele é aquele que liberta, e se Ele liberta, amado, o diabo não mais tem poder sobre as vidas. Ore comigo nessa noite e apresente a Deus a sua condição, a sua situação. Rogue, implore, suplique a Deus: Senhor, ajuda-me, dá-me força. Senhor, eu clamo a Ti, eu te peço por socorro, mas faz alguma coisa na minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus da glória, Pai, nessa noite, oh Deus, eis a vida de cada um daqueles que aqui estão. O Senhor assim predestinou, o Senhor assim preparou, o Senhor assim colocou em seu coração, para que estivéssemos reunidos e assim aqui, Senhor, te cultuássemos, ó Pai, e ouvíssemos da tua parte a tua voz. O Senhor trouxe a nós exortação, trouxe a nós consolo, e queremos ser edificados ao obedecer tudo quanto o Senhor tem anunciado em nossas vidas. Nessa glória, Tu sabes a nossa negligência, Tu sabes nossas desculpas e justificativas. O Senhor é conhecedor, o Senhor é ciente. Essas, Senhor, tem pouca forças, fracas elas são. Nós queremos da Tua parte ser renovados, ser restaurados, Senhor, de modo tal que assim como foi
passos da fé, sejamos novamente muito mais avivados, muito mais, Senhor, oh Deus da glória, ressuscitados espiritualmente, curados dessa enfermidade espiritual, para que tenhamos saúde, vigor, força, poder da tua parte, cheio do teu Espírito, caminhando triunfantes, marchando, Senhor, ao anunciar as boas novas, ao propagar, ao proclamar, Senhor, o teu santo evangelho, e vemos, Senhor, contemplarmos vidas, Senhor, os mais vis pecadores se dobrando, se curvando e recebendo a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa, Senhor, esse homem, usa, Senhor, essa mulher que tem se colocado à sua disposição, que quer, Senhor, ser útil ao teu reino, que quer ser usado por Ti. Deus da glória, restaura o seu ânimo, restabelece o seu entusiasmo, traz avivamento, Senhor, e testifica, Senhor, e dá-nos prova verdadeiramente que nós somos geração eleita, que nós somos nação santa, que nós somos povo adquirido, que nós somos sacerdócio real, e assim anunciando, os sinais venham acompanhar, e sinais, prodígios, milagres, maravilhas se manifestem ao impormos as mãos, Senhor, a enfermidade venha desaparecer, ao orarmos, Senhor, o doente, Senhor, seja curado, o endemoniado, Senhor, ao repreendermos, em nome de Jesus, seja libertos, grilhões, Senhor, correntes, algemas espirituais, venham ser desatadas, desamarradas e desfeitas, e o Senhor possa ser glorificado. Faz assim, ó Deus da glória, na vida de cada um, e assim possamos bendizer e enaltecer o teu santo nome, como diz o salmista no Salmo 96, verso 2: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Assim faz assim, Deus da glória, na vida de cada um de nós, no nome de Jesus o Cristo, eu e você digamos amém. Glória a Cristo, nos abençoe. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esse momento, pela sua palavra, pela vida de cada irmão, de cada irmã. E eu agradeço a Deus nesta noite por que o Senhor tem nos concedido mais uma vez estarmos aqui a adorar o seu santo nome. Antes de nós orarmos, encerrando, irmãos, eu quero passar alguns avisos. Primeiro, após o culto, quantos irmãos que vão participar do encontro de casais estão aqui conosco? Quantos casais? Tem o Jonathan, tem mais Vladimir, né? O Maia, tem o Hugo. Irmãos, após o culto, eu queria ter uma palavrinha com os irmãos, tá? Com os casais, com os irmãos aqui presentes que vão participar do encontro de casais, tá? Após o culto, a oração final, os irmãos, a gente vai ter uma palavrinha. E eu queria também avisar ao ministério local que na terça-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma reunião aqui com o ministério, tá? Com os presbíteros, os diáconos, os auxiliares da palavra da obra do Senhor. Na terça-feira, 8 horas, tá? Vai viajar. Mas os irmãos vão estar aqui, a maioria, a gente vai fazer se tiver como o nosso irmão vai também participar conosco, na terça-feira, 8 horas da noite, é o tempo que alguns irmãos chegaram do trabalho, e aqui na congregação, na terça-feira. Eu queria avisar também aos irmãos que essa semana, irmãos, domingo que vem, era para ser hoje. Como foi muita informação, no domingo que vem nós vamos, essa semana é a nossa semana, ainda estamos trabalhando na ação social. Você pode trazer o seu alimento não perecível para nós abençoar alguns irmãos aqui na congregação, tá, irmãos?
e vamos precisar da sua ajuda. E no domingo nós estaremos juntando uma cesta para abençoar alguns irmãos aqui que a gente sempre tem abençoado para nossa ação social. E contamos com a ajuda de todos os irmãos. E também eu quero avisar a nossa irmã Adriane Malato, ela está fazendo um bazar, né, para arrecadar fundos para a EBF. Domingo, sábado bazar, é isso, irmã? Oi? Em junho. Vai ser em junho, tá, irmãos? E eu já quero adiantar os irmãos, né? Eu não sou muito de fazer isso, mas eu queria já para deixar os irmãos com um pouco de sede. Irmãos, é assim, a gente está doando para o bazar um relógio, né? É um relógio muito, bom. Eu comprei ele para mim, só que ele me causa alergia e causou também na minha esposa, porque a gente não consegue usar. A pulseira dele é de silicone, aquele relógio Notewalk, né? Um nome assim, aquele que você tem nele, você tem umas funções nele, tipo o batimento cardíaco, você conecta ele no teu celular e ele já vem, está com a bateria e está funcionando normal. Você só vai fazer colocar o aplicativo no teu celular para poder conectar ele e ele dá o batimento cardíaco, a pulsação, e é muito bom. E você vai estar sendo abençoado, você vai estar comprando mais barato, claro, e você vai também ser abençoado e abençoar também a obra de Deus que é a EBF, né? E aí a irmã pode até fazer um leilão, para abençoar, entendeu? Isso não é para mim, isso é para a obra de Deus, tá, irmãos? E aí, ele está no carro, daqui a pouco eu vou passar para a irmã, os irmãos sentirem desejo, você já pode dar para ele para dar uma olhada, ele está funcionando, a bateria dele é recarregável igual de celular, e você coloca, conecta, e a bateria dele dura cerca de uns 10 dias ele carregado. E ele é prova d'água, você pode colocar no braço e esquecer, ele tem alguma função. Se você conecta ele no teu celular, quando você recebe a notificação no teu celular, ele treme, ele vibra aqui no teu pulso, quando chega uma notificação do WhatsApp no teu celular, é um bom relógio, tá, irmãos? E a gente está doando para a obra de Deus. Então, os irmãos sentir desejo, eu não sou muito de fazer, mas já para poder abençoar a obra, uma forma que nós estamos fazendo para abençoar a obra de Deus, tá? E pode ser homem, mulher, qualquer pessoa. Eu usei um tempo a minha esposa e começou a dar a minha esposa também, então a gente sente um certo tipo de dar uma alergia. Tem pessoas que não conseguem, a pulseira dele é de silicone, mas tem pessoas que usam de boa, né? Eu e a minha esposa, eu acho que a idade já vai chegando, né? E algumas coisas vai aparecendo, mas glória a Deus e aleluia. Então, irmãos, é isso aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, tá, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nosso irmão aqui, acho que não temos só aqui a nossa irmã que está nos visitando, Deusiane, ela está ali, está nos visitando. Também temos um casal ali que está nos visitando. E se a igreja se sente feliz com a visita do nosso irmão, se é verdade, vamos dizer todos juntos, sejam bem-vindos em nome de Jesus e que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e que Deus os abençoe. Muito obrigado pela visita de vocês, que Deus em Cristo vos abençoe. Sintam-se sempre à vontade quando quiser vir visitar a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês sempre serão bem-vindos. Vamos se colocar em pé, irmãos, e vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Dê um abraço aí no seu irmão, já profetiza ele uma semana abençoada, uma semana cheia de vitória, de bênção sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão. A obra do Senhor é desta maneira, nós nos esforçando cada dia para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pegue a sua mão ao céu nesta noite e ore conosco nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, meu Senhor, nesta noite, Pai, te agradecer por esse momento, Senhor, que passamos na tua casa, na tua presença, oferecendo a ti, Senhor, o nosso corpo em sacrifício vivo a ti, que é o nosso culto racional, Senhor. Que nesta noite, Pai, o nosso sacrifício chegue diante das tuas narinas, que a nossa vida, Senhor,